Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de História. Os objetivos da nossa aula de hoje são compreender como se deu os primeiros contatos entre indígenas e portugueses no Brasil, analisar como os europeus, principalmente os portugueses, influenciaram os costumes brasileiros atuais, identificar os povos que colonizaram a cidade onde vivem os alunos. Observações. Atividades deverão ser realizadas no livro de História do quarto bimestre e, se possível, veja os slides e assista o vídeo explicativo antes da online para você ficar por dentro do assunto. Para início de conversa, na aula anterior, nós falamos sobre a cultura e sobre a sociedade indígena. Hoje, nós falaremos sobre a chegada dos europeus ao Brasil e a sua influência nos costumes e hábitos dos brasileiros. Aqui, nós temos a caravela chegando ao Brasil. Encontro de culturas. A cultura dos indígenas era muito diferente da cultura dos europeus. Esse encontro de culturas causou um choque, à medida que houve a intenção de sobrepor uma cultura dominante, quando os europeus quiseram dominar os índios, e causou esse choque. Então, eles escravizaram os indígenas. Por quê? Porque os indígenas não queriam mudar os seus costumes. Eles queriam continuar com os costumes deles e era um direito deles. Mas os portugueses quiseram colocar os seus costumes como melhores, como superiores, e escravizaram os indígenas. E eles impuseram suas crenças e os seus modos de vida, obrigaram os indígenas a seguir os seus costumes. Influência da cultura europeia. Além de ter trazido consequências para os povos indígenas, o encontro deles com os europeus também trouxe consequências culturais para os colonos e para a cultura brasileira. Para os portugueses, a ocupação das terras brasileiras abriu portas para a produção de açúcar, para a extração de minérios em Minas Gerais. A alimentação também sofreu influência, como a introdução do alho, cebola, carne de porco, azeite, especiarias, massas e etc. Também houve influência na arquitetura, tanto no período colonial quanto em outros períodos. Aqui nós temos a variedade na culinária, que essa influência europeia trouxe, e aqui a arquitetura, que também foi influência dos europeus. Olha a diferença, as construções como eram diferentes. As nossas atividades de hoje serão no livro de História, páginas 88 e 89, nós vamos observar a imagem e responder oralmente as questões do Vasculhando Ideias. Nas páginas 90, 91 e 92, para início de conversa, nós vamos falar sobre o encontro de culturas em nosso país e fazer uma leitura de documento. Nas páginas 93 e 94, vamos com o Siga em Frente lendo os textos e observando as imagens para responder as questões. Então, vamos lá, abre o seu livro, página 88 e página 89. A tia também vai abrir aqui. A chegada dos europeus ao Brasil. Olha aí essa imagem. A caravela se aproximando. Olha que mar calmo. Você conhece algum barco como o da foto? Você já viu pessoalmente algum barco como esse? E em sua opinião, esse barco é recente ou é antigo? O que você acha? Eu acho que esse aqui é antigo, hein? Para você, como você imagina que esse barco foi usado? Para que você acha que ele foi usado? Ele foi usado para quê? Para trazer os portugueses, para trazer as especiarias, para trazer os escravos. Eu acho que ele foi usado para esse tipo de coisa. Para início de conversa, encontro de culturas. Quando os portugueses desembarcaram em terras brasileiras, houve um encontro entre eles e os povos indígenas que há muito tempo já habitavam o continente americano. Esse encontro teve consequências tanto para os indígenas como para os portugueses. Então vamos lá, nós temos duas questões aqui para bater um papo. A primeira: como você imagina que tenha sido o encontro entre os indígenas e os portugueses? Eu acho que deve ter sido um choque. Por quê? Porque os indígenas andavam nus e os portugueses todos vestidos, até peruca, colocavam sapato meia, um monte de roupa diferente.
Então, um deve ter ficado chocado ao ver o outro. Tanto os portugueses quando viram os indígenas, como os indígenas também quando viram os portugueses. Devem ter achado um absurdo aquele monte de coisa. Agora, que consequências esse encontro pode ter trazido para os dois povos? Para os portugueses, quais foram as consequências? E para os indígenas, quais consequências você acha que trouxe? Então, qual será a consequência? O que você acha? Eu acho assim, uma diversidade de costumes dos dois lados. Os indígenas com as suas pinturas, com os seus cocares, o seu modo de falar a língua, né, diferente. E os portugueses do outro lado também, com seus costumes, suas culturas, suas crenças. E isso deve ter causado um choque muito grande para os dois. E ambos aprenderam e ambos tiveram consequências desastrosas, como foi o caso da escravidão, que eles escravizaram os indígenas, queriam que eles fossem seus escravos, que eles trabalhassem. Então, assim, foram várias consequências que esse encontro trouxe. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses começaram a extrair o pau-brasil. A árvore, chamada pelos indígenas, ela tinha outro nome, indígenas de Ibirapitanga. Mas os portugueses colocaram o nome de pau-brasil. E ela é usada pelos europeus, ela foi usada para a extração de um corante vermelho. Para terem acesso ao pau-brasil, os portugueses utilizavam-se do escambo. O que era o escambo? O escambo era uma troca. Os indígenas cortavam as árvores do pau-brasil e levavam até os navios. Em troca, os portugueses davam a eles objetos como espelhos, facas e outros utensílios de pequeno valor. Tipo, eles estavam sendo enganados, né? Mas eles não conheciam. Então, eles trabalhavam para ganhar essas coisas de pequeno valor. Aqui nós temos um mapa do século XVI. Ele mostra os indígenas trabalhando na extração do pau-brasil. Ó, tá vendo aí nesse mapa? Mostra todo o pau-brasil onde foi tirado. A cultura dos indígenas era muito diferente da cultura europeia, muito. Um exemplo é que os indígenas praticavam a caça, a pesca e a agricultura para sobreviver. Já os portugueses queriam que os indígenas extraíssem o pau-brasil, que seria vendido no mercado europeu, gerando lucro. Assim, houve um choque de culturas. Os indígenas que não aceitavam ser escravizados e viver como os europeus queriam foram vítimas de violência. Os europeus entendiam que a guerra contra os indígenas que resistiam era uma guerra justa, mas não era, né? Os indígenas que aceitavam a cultura europeia eram catequizados e aprendiam os costumes europeus. Além dos conflitos entre os indígenas e os portugueses, a chegada dos europeus trouxe outras consequências para os povos indígenas que viviam aqui no Brasil: as epidemias. Muitos indígenas morreram por causa das doenças como sarampo, gripe, varíola, catapora, que antes eles nem conheciam e foram trazidos para cá pelos portugueses nos navios. Vamos fazer uma leitura de documento? Na verdade, nem é um documento, né? É uma obra de arte, uma obra chamada Fundação de São Vicente, é de Benedito Calixto. Olhem essa imagem, olhem bem, reparem bem tudo que tem nela. E com base no que a gente já estudou sobre o costume indígena, a gente vai responder essas questões. Número 1. Quem são as pessoas representadas na obra? Quem são? São os indígenas e os portugueses, né? 2. A obra retrata como realmente foi o encontro entre os indígenas e portugueses? Olha bem aí para essa imagem. Vocês acham que foi assim o encontro? Eu acho que não. A gente, né, pelo que a gente estudou, a gente viu que houve muita briga, muita injustiça. Então, não aconteceu como está nessa imagem. Em sua opinião, por que o artista representou essa relação pacífica entre os portugueses e os indígenas?
Eu acho que, na verdade, ele queria que fosse assim, né? Pode ter sido que era o que ele queria que acontecesse. Não aconteceu assim, mas era como deveria ter sido pacífico. Continuando, siga em frente. Influência da cultura europeia. Vamos lá, desse encontro, né, entre os portugueses e os indígenas, surgiu a mistura de costumes e hábitos. Como você já estudou, os europeus adquiriram, com os indígenas, o hábito de tomar banho diário, porque eles eram porquinhos e não tomavam banho. E também de comer mandioca. Da mesma maneira, os indígenas e outros povos que vieram para o Brasil adquiriram costumes vindos da Europa, especialmente de Portugal. Muitos desses costumes e heranças culturais ainda estão presentes na vida dos brasileiros. Sério! A alimentação é um exemplo. Você tem o hábito de comer carne de porco, colocar azeite na salada e comer doces? Todos esses alimentos foram trazidos pelos portugueses. Além deles, é possível citar muitos outros que foram introduzidos no Brasil pelos colonizadores. Alho, cebola, pimenta, canela, gengibre, café, bacalhau, azeitona, ufa, e muitos outros. No período colonial, porém, muitos desses alimentos só eram acessíveis aos ricos senhores, mas não ao restante da população. Além dos portugueses, a partir do século XIX, a alimentação brasileira também passou a ser muito influenciada pelos imigrantes, como italianos, alemães, japoneses, espanhóis e poloneses, estrangeiros que se radicaram para o Brasil, que eles vieram para o Brasil. O hábito de comer massas, por exemplo, pizza, macarrão, polenta, foi introduzido pelos italianos. E aqui nós temos algumas imagens, ó. Alho e cebola são alimentos presentes na culinária brasileira que foram trazidos pelos portugueses. E aqui os imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX e no século XX também deixaram heranças para a alimentação brasileira. Ai, deu até fome agora ver esse angu com essas carnes, que delícia! Então vamos lá, você sabia que o macarrão foi inventado na China? Ué, não foi na Itália? Não, foi na China. Embora os italianos tenham adquirido o hábito de comer massas e tenham trazido para o Brasil, esse costume, o macarrão, né? Ele é, na verdade, uma criação da China. Olha que interessante, uma curiosidade aí pra gente. E a arquitetura? A arquitetura também é outro exemplo de herança europeia. Foram introduzidos pelos colonizadores maneiras de construir que já eram conhecidas na Europa. Atualmente ainda é possível ver em vários municípios construções coloniais, como em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em Recife, no estado de Pernambuco e em Manaus, no estado do Amazonas. Observe as imagens a seguir. Ó. Nós temos aqui as construções coloniais na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. E do lado nós temos o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, lá em Manaus, no estado do Amazonas. No auge do período de exploração de borracha, ele apresenta uma arquitetura clássica europeia. Entretanto, não foram somente as construções coloniais que sofreram influência europeia. Construções mais recentes também têm características inspiradas na arquitetura da Europa. Importante ressaltar que a arquitetura portuguesa, a alimentação, a tecnologia para a navegação foram influenciadas por cultura árabe. Muito antes de os portugueses colonizarem o território atual do Brasil, povos muçulmanos tinham ocupado durante séculos a Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha, região da Europa que fica ao norte da África, de onde proviam esses povos chamados de muçulmanos pelos europeus. E aqui nós temos um saiba mais, árabes na Península Ibérica. Após se expandirem da Ásia por todo o norte da África, os povos árabes que eram muçulmanos, seguidores do Islã,
mais precisamente no período da Humíada, invadiram a Península Ibérica. Eles permaneceram na região por quase 800 anos. Nesse período, diversas foram as influências culturais desse povo. Isso acabou por causar desdobramentos também na cultura brasileira. Separados, mas conectados. Espero vocês na nossa aula online, que hoje é às 15h30. Beijinho, tchau, tchau.